Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Pessoal, hoje eu tô com um pessoal aqui que me inspira. Uma arquitetura a qual eu sempre olhei de bons olhos e olhei muito na criação, mas principalmente na utilização do material e o seu domínio. Para mim, a arquitetura, principalmente o arquiteto, ele tem que, para projetar, ele precisa dominar os materiais e seu comportamento. E para mim, a Andrade Moretin faz isso muito bem. Eu tô aqui com o Marcelo, né? Muito obrigado, Marcelo, por ter vindo, tá? Saiba que dentro dos projetos, até mesmo de muitas coisas que eu me inspirei para construir e para desenhar, principalmente da otimização do uso do material, uma vez que a madeira laminada colada e principalmente dentro da construção, a estrutura tá dentro da curva A, que são os maiores gastos da estrutura, uma vez que você tem o domínio do material, você consegue sim atingir custos-benefícios por metro quadrado dentro de uma arquitetura essa essência, que para mim é o equilíbrio entre engenharia e arquitetura, sabe? Saiba que uma das coisas que, nunca falei isso pra você, tá? Mas uma das coisas que sempre eu gostei foi daquele projeto do Vila dos Melos, né? Sim. Cara, pra mim aquilo lá, tipo assim, faz muito tempo aquele projeto, né? E foi um projeto que quando eu vi, cara, eu achei assim a coisa mais bonita e equilibrada, sabe? Aquilo lá, cara, pra mim foi... Eu nunca sei se foi executado aquilo lá, mas, cara, quando eu vi aquilo lá, foi fantástico. E obrigado mais uma vez por estar aqui, cara. Queria ouvir um pouco mais de você, sobre você. Vamos lá. Boa. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu acho que é um assunto que me inspira muito falar sobre, enfim, trajetória, arquitetura, mas especialmente, eu acho que o campo que nos une, assim, falar sobre estrutura, materialidade, eu acho que dá um brilho no olho, assim, então é legal de conseguir discorrer sobre esse assunto. O brilho no olho quem dá é vocês, na verdade, né? A gente só faz ficar em pé ainda, né? Então, assim... tem esse diálogo, mas a gente... exatamente, cara, pra mim bons engenheiros, a gente chega lá. Com certeza. Mas, Marcelo, vamos falar sobre a sua trajetória, cara. Da onde você é e como você se tornou arquiteto. É uma pergunta curiosa, porque apesar de eu fiz Mackenzie, né, e para mim, quando eu descobri a arquitetura, foi uma coisa muito óbvia para mim, assim, sabe, uma coisa muito natural, assim, que era uma trajetória. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, mas antes de prestar arquitetura, eu ia ser músico, então foi muito curioso, porque... Tem uma arte ali no meio, tem uma arte ali no meio. Tinha um processo muito solitário na música que eu falei, putz, eu preciso de um trabalho um pouco mais coletivo, um enfrentamento mais... enfim. Você tocava alguma coisa? Tocava violoncelo. Puta, que legal. E no caso, foi muito curioso que eu me dediquei durante um tempo, antes desse processo da faculdade, a fabricar uns instrumentos. Então, eu fabriquei uma série de rabecas que variavam desde violoncelos a violinos, e até esse enfrentamento com a madeira, assim, o domínio, né, de entender os veios, as materialidades e construir objetos a partir disso. Agora eu entendi mais ou menos de onde veio. Sabe que eu tenho um sócio meu que chama Vitor, que ele faz as guitarras dele, cara, ele toca tudo mais. Eu também toco guitarra, fiz 6 anos de conservatório, não toco mais, mas ele faz as guitarras, temos algumas guitarras lá feitas de MLC lá. Então, de MLC eu ainda não fiz, mas era muito legal de entender essa materialidade. E aí eu estudei na Rudolf Steiner, numa escola Waldorf, que tinha também essa questão manual muito forte. E aí eu lembro que uma vez a gente estava numa viagem que a gente chama de agrimensura. Eu não sei muito ainda nem explicar por que isso existe dentro da Rudolf Steiner, mas era uma viagem que a gente ia a campo, na fazenda Demétria, lá em Botucatu, e saía com os teodolitos medindo a fazenda, estudava trigonometria, tudo. E todo mundo tava assim, enfurecido com aquela atividade, enlouquecido falou, isso é muito, muito chato fazer isso. E eu tava por dentro absolutamente realizado e feliz. E aquele momento foi um momento falei, putz, ninguém tá contente, só eu. Falei, cara, tem alguma coisa aqui. Ou alguma coisa, eu sou estranho aqui. Aí eu falei, putz, vamos pra cima. Entrei no Mackenzie, tive a possibilidade de fazer um intercâmbio, estudei na Holanda, em Eindhoven. Legal, cara. Passei 6 meses lá fazendo intercâmbio, e assim que eu voltei da Holanda, eu entrei como estagiário na Andrade Moretin. Como estagiário? Andrade Moretin já existia. Andrade Moretin já existia, ela existe desde 1997. O Vinícius e o Marcelo Moretin fundaram em 97, e eu entrei
final de 2005, então já fazem 21 anos que eu tô dentro da Andrade Moretin. Cacete. E virei sócio deles em 2012. E aí foi um processo, muito incrível, porque desde que eu entrei lá, entrei para fazer o site, para aquela coisa de estagiário, né, que não tem ainda, né? E primeiro concurso que teve, eu falei, posso ajudar, eu gostaria muito de fazer esse modelo, tudo, e aí deslanchou assim, eu sempre senti um lugar sempre fui muito bem acolhido em todos os aspectos, assim, né, digamos, intelectuais, profissionais. Então hoje a gente tem uma sociedade muito aberta, muito horizontal, muito legal, assim, nesse sentido de proposição intelectual, de discussão sobre o que são os projetos que a gente está enfrentando, um lugar que consegui desenvolver uma carreira e abrir um pouco mão também dessa relação egocêntrica também de, criar o meu escritório com o meu nome. Eu acho que é um lugar que, apesar de ter sobrenomes personificados ainda nesse título do escritório, um lugar que se abriu como sociedade mesmo para a inclusão. Eu e a Renata estamos lá já faz um bom tempo como sócios, e hoje a gente abriu a sociedade, a gente já tem outros arquitetos mais jovens também conosco. Cara, eu vou falar pra você que assim, Andrade Moretin, entendo que leva um nome, mas eu enxergo muito isso no projeto de vocês, ou até mesmo na forma que vocês trabalham. É muito dividido, né? E você não tem uma pessoa que na verdade bate o martelo, ou é uma coisa que na verdade, como você falou, né? São associados que se juntam para que aquilo na verdade realize da melhor forma, né? E esse... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que a graça ali, um pouco, é quando... Eu lembro que o Jupira falava isso pra mim, ele falava que um bom sócio é aquele que tem coragem de enfiar o dedo nessa cara e falar o que você tá fazendo não tá bom. Exato. E aí eu acho que ali, eles dois me ensinaram muito nisso, e a gente aprendeu muito a pôr os projetos na mesa e falar, isso aqui tá demais, isso aqui não tá bom. Vamos enfrentar. Então, sem passar pano, sabe? Eu acho que isso que constitui um trabalho que tá sempre sobre um certo tensionamento, sobre um certo desafio, né? Porque a gente não quer se acomodar. Aqui no escritório a gente não tem... você vê, a gente olha pro projeto, é difícil de constituir uma linguagem única. Falar, o escritório Andrade Moretin sempre faz o beiral desse jeito, o guarda-corpo. Não, ao contrário. É tensionamento intelectual 100% do tempo. Mas posso falar, existe sim uma linguagem. Porque eu vejo os projetos da Andrade e antes de ver de quem fez, eu consigo identificar o projeto. Mas ela é anterior a qualquer maneirismo, eu acho. Eu acho que ela é intrínseca, talvez, a uma formulação, a um diálogo com uma estrutura, uma relação de preceitos de sempre desenvolver certos aspectos que estão relacionados a um pouco à nossa arquitetura mais tropical. Eu acho que é mais por aí e menos por uma certa padronização, talvez, de uma repetição de soluções. Eu concordo com isso, mas isso tá integrado junto ao nome de vocês. Sim. Sabia? Então, assim, eu consigo ver a linguagem. Não, mas é verdade, eu consigo ver a linguagem. Sim. Tanto é que, assim, no começo, vou falar pra você, Marcelo, que eu não era um cara que entendia ou falava ou conversava com muitos arquitetos quando eu entrei na Rewood. Eu entrei na Rewood em 2014, virei sócio-diretor em 2015 e eu tive que aprender arquitetura, sabe? Entender, falar pra realmente conversar na mesma linguagem e oferecer o que a gente estava querendo, na verdade, oferecer dentro de um uso do material, dentro do domínio do material. E para que eu possa, na verdade, oferecer essas soluções, eu precisava entender um pouco de arquitetura. E o Vila dos Melos, que eu falei para você, que ano que foi o Vila dos Melos? Puxa, você lembra? Não tenho certeza agora, mas deve ter sido 2017, 18. Que é bem perto do quando eu entrei. Você entende? Um concurso. Foi muito legal. Eu acho uma pena que ele não saiu do papel, porque ele fez uma coletânea de projetos muito importantes e muito legais, muito diversificados ali. E ele virou um pouco o protótipo. É curioso você perguntar isso, que eu tô construindo a minha casa agora, particular. E ela tem muita familiaridade com a Vila dos Melos. Um pouco com essa expansão desse ar, buscar um pé direito um pouco mais altivo e uma estrutura que é com vãos pequenos, para que a gente consiga também carregar as peças manualmente, tudo. Então, foi um momento muito importante. Eu lembro muito bem, na verdade, que o final do executivo da Vila dos Melos casou um pouco com a conclusão do mestrado do Moretin. E o mestrado dele é sobre arquitetura como montagem, e ele
justamente, né, tava um pouco especulando sobre esses desdobramentos, como que isso poderia formar uma certa linguagem estética, esse recorte especificamente, e a conclusão e a feitura desse projeto está intimamente ligada um pouco a isso. Então é legal você lembrar, porque ele é um projeto bastante emblemático pra gente desse ponto de vista, assim. Mas é isso que eu leio dos projetos de vocês. A forma e a função são juntas de forma a expressar o material que vocês estão utilizando. É isso que eu acho que é o domínio do material, né? Você sabe que o material tem uma certa, vou dizer assim, limitação, mas você sabe onde utilizar e quais são os vãos e os grids a qual se utiliza melhor do material, né? E já falando nisso, Marcelo, quero entender, como é que vocês criam um projeto? Bom. Como é que funciona lá dentro? Porque entendendo agora que é um grande coletivo, né? Sim, como é que, cara, sim. tem que ter alguém tipo assim, como é que vocês, na verdade, induzem? Porque não, cada um levanta uma mão, faz uma coisa, sai um Frankenstein ali, né? Eu acho que tem um protocolo, claro ali, que é, primeiro, entender o problema. Eu acho que entender o problema é a parte número 1 de dar uma boa solução. Defina o problema, como entender o problema? O problema é fazer uma leitura do cliente ou do interlocutor, terreno, do contexto, né? Principalmente o contexto urbano, enfrentamento urbano, desde vistas ou predominâncias. Isso, em geral, a gente faz em conjunto. Então, a partir de uma certa leitura, fala, ó, é esse o enfrentamento que a gente vai ter, essas são as premissas, esses são os cuidados, essa é a legislação. Beleza? Temos a regra do jogo, digamos, disposta aqui. Perfeito. E aí, dependendo da escala do projeto, a gente faz o que a gente chama de alguns bois de piranha, que é fazer um projeto que ele vai tomar umas porradas, sabe? Ele vai tomar uns tapas. Então, você já fala assim, vou... A gente faz sempre um primeira ideia que é disposta no grupo, na mesa coletiva ali. Ok. Então esse é um pouco o protocolo. A gente faz uma ideia muito simplificada, sem render, sem nada, às vezes um croquis, mas que já, obviamente, tem algum enfrentamento, a gente se divide um pouco, fala, ó, deixa que eu toco esse início. Aí você põe o projeto na mesa e dá cara pra bater. Entendi. Em alguns casos, a gente junta e fala, não, vamos, cada um, semana que vem, vamos se reunir, cada um traz uma ideia principal aqui, com relação a essa implantação, por individual. exemplo. Eu acho que esse primeiro rabisco, primeiro croquis, ele sempre é um pouco individualizado, mas aí ele é posto à prova a partir de uma maneira coletiva, de uma visão coletiva. E nunca a gente pôs um croquis e saiu igual dessa mesa. E quantos vocês são lá dentro? A gente tem, hoje somos em 18 pessoas, contando 4 estagiários que estão conosco. Mas eu digo que talvez essa primeira instância, durante esses últimos tempos, sempre ocorreu entre nós 4. Primeiramente ocorreu só com eles 2, com o Vinícius e Marcelo, depois com a Renata, eu e eles 2. E agora a gente tem outros arquitetos associados que também estão participando um pouco dessa mesa, né? Entendi. Então, eu acho que é um processo principalmente quando a gente começa a entrar em espectros como, tem que ter uma interpretação em projetos mais complexos, de uma tabela de área mais complexa, tudo. Os arquitetos que estão conformando um pouco o nosso time, passam a ser absolutamente fundamentais, porque daí a ideia ela não depende de um croquis genial. Não existe isso mais, esse rabisco que resolve tudo. Ele é um afinamento. É uma evolução. Vai lapidando os números, vai entendendo a legislação, vai conseguindo construir essa ideia a partir de um afinamento coletivo mesmo. Então, é um pouco isso. Daí põe essa ideia à prova, né, na mesa, e é muito legal, porque daí você realmente tem que estar disposto a ouvir. E eu acho que isso, no nosso campo, no nosso meio de arquitetos, eu acho curioso, assim, porque parece meio óbvio, mas não é tão óbvio. Não é tão... Você se pôr à prova, colocar o seu projeto à crítica... Não é no meio dos arquitetos, é no meio do mundo. No meio do mundo. No meio do mundo, Mas pode continuar. Por ele, a crítica eu sei. Fala, eu tive essa ideia, vamos ver se ela passa, né? Sim. E aí, ter a flexibilidade de deixar que as coisas tomem caminhos autônomos, distintos. Alguém fala, às vezes é muito comum, a gente faz um projeto, desenvolve um pouco, de repente vem outra ideia e fala, tava tudo errado, vamos, vira do avesso, sabe? Legal, cara. Legal isso. Legal, cara. Legal. E aí, contar com a experiência deles é maravilhoso, assim, nesse sentido.
E a definição do material se dá em cima da forma? Porque nesse primeiro momento vocês já definem material ou vocês definem, na verdade, forma volumétrica? Uma pergunta difícil. Não existe definição de forma no escritório sem materialidade. Legal. Não existe. Legal. Nunca. Eu acho que é sempre uma discussão... Ouvi isso, gente. Legal. Isso é um kick interessante, porque às vezes não é assim. Em geral, na primeira conversa com os clientes, vamos falar de uma casa, já existe uma certa especulação sobre, qual é a materialidade que... Você tem alguma materialidade que você tem a preço? Ou tem alguma limitação econômica que é singular ou fundamental para o partido? Tem alguma questão de prazo que é, nesse meio tempo, muito específica para você? Aí eu acho que daí tem um pouco esse entendimento. Primeiro, se o material está adequado ao contexto. Uhum. Então, a gente usa o concreto, é uma materialidade que para nós ela é sempre usada com muito cuidado. Ela nunca é um elemento que é usado de uma maneira deliberada, assim, por exemplo, uma construção que tem um difícil acesso. A gente sempre busca e sempre induz a uma leitura ou possibilidade de uma construção mais industrializada. Faz um pouco parte, talvez, da nossa busca. Do partido seus. Mas um pouco do nosso interesse, sabe? Então, o concreto ele fica sempre mais subjugado a uma relação de fundações ou de travamentos em corpos mais inferiores, mais assentados ao chão, com menos peso, em geral. E aí vem um pouco essa leitura por elementos pré-fabricados ou industrializados, digamos assim. Então, a gente trabalhou muito com metálica, muitos projetos, isso é muito legal, assim, esse entendimento da construção metálica. E aí o MLC, ele veio um pouco, quando começou a ganhar um peso maior dentro do mercado, assim, como uma possibilidade de competitividade comercial mais interessante, eu acho que ele casa de uma maneira muito, muito específica, muito singular com a metálica. Em que sentido? Em termos de princípios. Perfeito. Como você dispõe as vigas metálicas e como você dispõe o MLC, o sistema de pensamento, estruturas primárias, o grid, como que isso vai para a fábrica, tem uma similaridade. E aí eu acho que por isso que o MLC também entrou na nossa vida de uma maneira muito forte. Sabe que eu sempre falo que é uma viga metálica? O que é uma viga metálica? É um minério que é retirado do solo, passa por um processo de fabricação, onde você tem vigas e pilares com uma alta repetibilidade, com resistência mecânica com alta repetibilidade, de forma que engenheiros e arquitetos podem trabalhar com uma maior certeza, com mais fácil. A viga de madeira lanocolada é a mesma coisa. A diferença é que você tira de uma fonte renovável, Exato. passa por uma fabricação, onde você tem produtos ou vigas e pilares, até mesmo lajes, de forma que tem características físicas e mecânicas de alta repetibilidade, proporcionando a arquitetos e a engenheiros a desenhar de uma forma mais ou menos majorada e mais certeza do comportamento final. Ponto. Sim. Sabe, eu acho que a única diferença em termos de concepção do metálico para madeira que rege muito é a forma de como as resistências ou até mesmo como ele se comporta ou como passa de uma resistência, por exemplo, de um pilar viga. Né, que eu sempre falo assim, madeira para mim é como se fosse vários canudinhos ou macarrão. E macarrão, feirante italiano, você não quebra. Então toda vez que você não puder quebrar e fazer essa sobreposição entre peças, você faça que você vai ter uma chance maior do desenho dentro do que você está proporcionando. Mas aí eu vi, dentro disso que você está comentando, nessa experiência também de enfrentamento de construção da própria casa, tudo, eu fiquei imaginando, erguer uma viga metálica que vence um vão de 6 metros, você não faz isso com 2 homens. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é bizarro, porque você tem o mesmo desempenho técnico com um peso específico absolutamente diferenciado. 5 vezes mais leve que o concreto, 2/3 do peso do aço. Mas eu queria comentar um episódio que para mim foi muito marcante. Nessa passagem, digamos que dessa visão intelectual do que a madeira hoje em dia também representa pra gente. Numa viagem com a Escola da Cidade, eu sou professor lá. Eu vi aqui, fantástico. Você dá aula do que lá, cara? Eu dei aula de projeto durante muitos anos, ali 6 anos, na disciplina de projeto, e com a Juliana Braga, com o Moraci Amaral, e sempre foi a gente tem um exercício em madeira, sempre foi um processo muito legal.
E atualmente eu cuido do trabalho de conclusão de curso. Mas tem uma viagem dentro do programa da escola, que chama a Escola Itinerante, onde a gente faz viagens acadêmicas. E a gente foi para Minas Gerais. Minas Gerais? É. E em Minas Gerais eu tive a oportunidade de ir para Brumadinho e ver e tangenciar com um certo cuidado e visualizar um pouco o que é a extração mineral no nosso país. Eu acho que a gente se distancia muito do entendimento de onde vem a matéria-prima. E eu confesso que eu fiquei assustado. Mas, cara, de um impacto na minha bizarro. apresentação que eu faço, eu boto a foto de uma extração de minério. As pessoas não têm isso. O que tem na cabeça é assim, nossa, parece um harvester arrancando a madeira, aquilo parece muito errado, mas o cara não vê de onde vem o minério e muito menos não sabe o que acontece com aquela montanha ou aquele lugar que existia uma montanha depois que passa por toda essa extração. Não, e aí, bom, enfim, a gente tem vivenciado não mas vários episódios, né, de tem um furacão, né? Não, mas esses colapsos em relação a esses lugares de mineração, barragens, tudo. Sim. Então isso também me fez, é óbvio que o aço tem o seu lugar, a gente não abandona essa questão, mas, putz, dentro desse diálogo inicial com o cliente, tentar às vezes, desmistificar que a MLC também ele tem um lugar bucólico ali, da praia, do campo, isso não existe mais, entende? A gente tá, o meu próximo desafio é fazer um prédio, eu queria fazer um prédio. A gente vai fazer esse negócio funcionar, né? Eu queria enfrentar uma escala maior. Sabe? Dentro dessa madeira. E eu acho que as coisas elas estão mudando, porque o impacto, de fato, né, dessa pegada de carbono, de como que realmente o nosso projeto pode estar associado a uma redução e um enfrentamento da questão de sustentabilidade, eu acho que ele está cada vez mais presente. Eu acho que assim, as pessoas não estão mais alheias a isso. Deixar de construir a gente não vai. E a forma de como que a gente constrói é o que vai dizer, na verdade, dentro dos impactos que a gente está fazendo, né? E a escolha e o entendimento dos materiais principais são dos arquitetos. Porque são eles que desenham e proporcionam, na verdade, a volumetria ou até mesmo o entendimento do cliente junto ao que está se passando por experiência, ou como você falou, chamou de problema, né? E eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas têm entendido o uso do material, mas uma dúvida que eu tenho para você, e não é minha dúvida, o que os clientes, na verdade, mais perguntam quando você especifica um material, madeira laminada colada? A gente ainda tá na estaca zero, ao meu ver, nesse aspecto. Verdade, sério, cara. Eu acho que ainda tem muito preconceito com durabilidade, se o cupim vai comer a casa ou não, se vai durar com relação às intempéries. Eu acho que a gente ainda tem que construir quase que esse letramento relacionado à madeira quase que do zero. Então, mas hoje em dia a gente já tem um portfólio não só nosso, mas de todo um campo, né, de arquitetos que está desmistificando isso, daí a gente consegue mostrar e apresentar um pouco a diversidade desse material e, enfim, a gente tem tentado ao máximo explorar. Eu acredito que é uma questão de maturidade. Acho que preconceito, para mim, a definição de preconceito é uma falta de informação. E parte da gente, na verdade, até mesmo pelo livro que a gente publicou ano passado, né? Eu acho que falta isso. Acho que primeiro a informação que tem que se dar, principalmente para arquitetos, que são os caras que, na verdade, imputam esse material. Você tem que dar elementos técnicos de como fazer, porque a maioria das arquiteturas não ensinam como desenhar com madeira, né? Você não teve isso. Acho que você teve isso, por exemplo, no Mackenzie, de como desenhar com madeira, como trabalhar com madeira colada. A madeira sempre associada a uma coisa mais vernacular ou um pouco, dentro de um campo muito muito limitado, sabe? Não como um material tecnológico revolucionário. Sim. Então eu acho que isso hoje mudou. Eu acho que o entendimento, a gente tem enfrentado muito isso na própria faculdade, né? E ensinar que a madeira, primeiro, está associada a outros materiais, ela nunca está sozinha. Então a gente tem, né, elementos de contraventamento, associações com o próprio concreto ou com aço, conseguir ensinar um pouco esse protocolo e melhorar um pouco os princípios, né? Que entender um pouco essas limitações, os balanços, como as coisas são dispostas. Eu acho que tem softwares, né, hoje também incríveis que estão ajudando a gente. Eu acho que isso tudo tem favorecido muito, assim.
Eu acho que é informação, referência, que é o que você falou, acho que daí é uma questão de tempo, na verdade, mas principalmente, cara, é uma questão de concepção. Quando a gente fala, principalmente o custo que você falou, até queria entender de você como é que você define o cliente se vai para aço ou para madeira, entendendo que o concreto nunca é o seu core principal, né, do projeto, né? O desenho e a concepção correspondem a 51% no caso da madeira. Custo por metro quadrado. Então, qualquer projeto que é feito de qualquer jeito, ou, por exemplo, tem muitos projetos que os caras têm como referência a um concreto, ou uma casa de concreto, que o cara desenha para madeira, se ele não entender a madeira e o seu comportamento estrutural, ele vai ficar 51% mais caro do metro quadrado do que se realmente tiver o desenvolvimento. Então, esse entendimento, que é a experiência que sei que vocês fazem com excelência, principalmente diante dos projetos que vocês proporcionam, é muito difícil você imputar isso, sabe? Sim. Design e concepção na arquitetura, sabe? Aí eu pergunto para você, como você conseguiu, na verdade, ou até mesmo como você teve como experiência o design e concepção, né? E como você enquadra o cliente em termos de custo, entendendo que se trabalha com aço e madeira, qual é a diferença de custo para você nas suas obras quando você utiliza aço e madeira? Tá. Bom, a primeira questão que você coloca, eu acho que ela vem de uma afinidade genuína com o campo da estrutura, a disciplina da estrutura. Isso eu aprendi particularmente muito com o professor Iopanã. Iopanã Rebelo foi a pessoa que acompanhou, que fez o projeto do IMS, né? E naquele momento eu pude vivenciar o que era um diálogo horizontal, entre aspas, digamos que pelo menos em termos de princípios e tensionamentos, obviamente que não era horizontal nem de longe em termos de saberes e experiência, né, profissional, mas assim, do tipo de chegar e falar, a gente tinha uma estrutura genérica no IMS, eu lembro, era uma grelha metálica externa. E aí a gente ficou incomodado com aquilo, e a gente se reuniu com o Iopanã. A gente falou, Iopanã, isso não tá correto. Ele falou, eu sei. E aí ele trouxe uma proposta que tinha sinergia total com o que a gente estava pensando naquele momento, que as estruturas, elas deviam ocorrer aonde elas, enfim, aonde elas fazem sentido. Fazem sentido. Nas caixas ali, programáticas, tudo. E aí aquele momento pra mim foi meio épico, assim, sabe? Putz, o engenheiro estava tão preocupado com a formulação e os princípios arquitetônicos tanto quanto eu. Sim. Mas isso é liberdade, sabia? Isso é muito liberdade de expressão a qual o arquiteto tem que falar dentro da liberdade, cara, modifica se precisar para que seja utilizado da melhor forma, até mesmo o entendimento dos materiais, sabe? Eu acho importante. Sim, isso. Mas tem uma certa sinergia e uma predisposição também dele, e aí hoje a gente tem engenheiros que também estão traçando esse caminho de mão dupla com a arquitetura. E aí, não sei, é um interesse particular, eu gosto muito, sempre busquei ter um entendimento a fundo de como é que funciona, né? Quais são as limitações, para conseguir fazer um projeto que realmente ofereça, sabe? Eu acho que daí isso dá para emendar um pouco no segundo campo da sua questão, que eu acho que ainda, para mim, o maior desafio é a relação com instalações no MLC frente à estrutura metálica. Instalações, você fala hidráulica elétrica. Hidráulica elétrica, ar-condicionado. Né? Porque na metálica existe uma facilidade de abrir buracos e fazer reforços. Sim. E que ela é até um pouco indiscriminada, ao meu ver, assim. Eu já pratiquei furos indiscriminados em estruturas, assim, do tipo, Você tá sendo gravado, tá? Você tá sendo gravado, tá? Só pra deixar bem claro, você tá sendo gravado, tá? Você tira tudo do material, você vai lá e põe os reforços e vamos tirar tudo dessa metálica. E a madeira, ela implica num certo respeito, que é diferente. Isso. Ali você tem, o vão, vamos dividir o vão em 4, pegar os 2 quartos ali, entender quais são os campos de furação, divide a viga em altura, começa a ter um certo assim, putz, ali a gente tem esse material e eu vou fazer esses furos, vou interferir ele de uma maneira pontual. Então eu acho que daí, casando um pouco com o seu questionamento, quando essa limitação por alguma questão técnica ou limitação, por exemplo, de altura relativa a gabarito, alguma coisa que a gente não consegue tirar tudo, eu acho que a gente não consegue tirar tudo da madeira, talvez por falta de conhecimento, porque acho que sempre vai ter uma oportunidade, um partido que possibilite, né?
Mas dentro, talvez, quando a gente elenca qual que é o principal, fala, isso aqui a gente não pode abrir mão. E aí a gente parte para a estrutura metálica como uma opção que é possível de ser tensionada de uma maneira mais agressiva, digamos assim. Então acho que aí é que tá um pouco esse limite. Eu acho que eu entendo o seu posicionamento, mas para mim, de forma geral, eu entendo que é aquela história do macarrão. Uhum. Uma vez que você quebra ou corta uma viga, você está quebrando, na verdade, a fibra da madeira e você descontinua essa fibra, de forma que você realmente perde aquele tipo de seção. No metálico, não. Você consegue, na verdade, transmitir de forma muito melhor. Eu acho que, para mim, Charlie Brown já falava isso, né? Que para mim, cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que você escolheu o material que você está utilizando, ele tem suas, que você chamou de limitações, mas tem o seu posicionamento a qual você está utilizando. Então, de forma geral, e principalmente entendendo que o material é mais caro do que o aço por metro, sempre tem que ser levado ao limite para que as obras sejam efetivadas de forma geral. E por ser curvar, qualquer desenho e diferença de desenho interfere diretamente de forma muito grande. Reforços você pode ser realizado, mas toda vez que você faz um reforço, para mim, é uma coisa que você... não tá respeitando. Você entendeu, você escolheu o material, você entendeu, você renunciou por esse erro, né? Mas existem limites a qual ele tem que ser imposto. Até mesmo, por exemplo, você viga uma viga de concreto que o cara fez um reforço, não é que tá errado. Mas eu acho que poderia ter pensado de uma forma diferente para não ter feito um reforço, uma força a mais para que aquilo realmente existisse. Pelo menos é o que eu imagino de concepção, sabe? Então, assim, o ponto que você colocou, aonde eu vou colocar elementos metálicos dentro de um equilíbrio do material, que eu vou ter mais furos para que aquilo aconteça, eu acho muito mais coerente do que se tentar forçar ou reforçar uma viga de madeira de uma coisa que não foi desenhada ou concepcionada para aquilo, sabe? Eu acho que isso é domínio material. Eu acho que isso é fantástico. Até mesmo aquela casa que nós fizemos, a SC, ela era um equilíbrio. Ela tinha estrutura metálica e estrutura de madeira. Eu lembro que no começo a gente tentou transformar tudo de madeira, mas dentro do que foi proporcionado, eu entendo que uma volumetria ou até mesmo para chegar na essência entre a engenharia e a arquitetura para trazer aquilo, foi interessante, sabe? Porque a gente utilizou o equilíbrio dos materiais para propor uma forma a qual atuasse dentro da experiência ou até mesmo da essência que você desenhou. Exatamente. Acho que ela é um bom exemplo, essa casa, porque cada elemento representa exatamente o que ele deveria estar fazendo, qual que é a materialidade apropriada no seu devido lugar. Tipo, eu tenho pavor de peça de sacrifício, esse tipo de coisa assim, tipo, foge assim. Mas pra mim, até peça de sacrifício é a mesma coisa de um reforço. Pode ser. Você entendeu o que eu tô falando pra você? Eu acho que muitas vezes assim, tô pondo uma peça de sacrifício aqui, entendo que o elemento estrutural de madeira tá pro lado de fora, a peça de sacrifício é pra manter o elemento como estrutural, mas ali, eventualmente, poderia ter uma capa de outra coisa, porque você não quer dizer como que aquilo não foi desenhado da forma correta. O elemento de sacrifício, ele tem que ser um olhar completamente diferente de uma viga estrutural. O elemento de sacrifício, pelo próprio nome diz, ele é pelo sacrifício a qual, para conter, na verdade, que a estrutura dure pela eternidade. Mas acho que daí é nessas detalhes que faz a constituição da arquitetura que a gente estava comentando aqui. Tipo, o que faz da arquitetura que a gente faz, da Andrade Moretin, ter um caráter. Eu acho que são essas Esse nome é legal. Escolhas. Caráter. Eu vejo isso em vocês. Aí, assim. Eu vejo isso em vocês, cara. Isso é fantástico, cara. Eu lembrei de um episódio curioso também que foi... na pandemia, a gente teve a inversão dos preços, né? Foi um momento curto por conta da demanda de exportação do aço. Exatamente. Que o MLC veio com força. Explodiu. E ali foi uma delícia. Nesse sentido de falar, isso aqui tá mais barato, vamos usar essa tecnologia maravilhosa. Daí a gente conseguiu ali tensionar um pouco nesse momento pós-pandêmico alguns clientes e ter algumas experiências novas ali com a MLC. Mas o que eu entendo exatamente o que você falou, cara, que assim, a partir do momento que você quer uma obra industrializada, com um sistema logístico, um preço máximo garantido, só existem 2 materiais, principalmente, né? Você vai ter, 3, o pré-moldado de concreto, que aí o preço logístico, até mesmo de movimentação, como você falou, logisticamente não faz tanto sentido. E aí você vai ter o aço e a madeira. E pra mim, esse momento a qual a gente viveu, que foi muito importante, né? Não somente pela empresa, mas foi interessante ver o mercado e a resposta do mercado. Cara, a madeira é uma questão de preço. Você entende? É mesmo.
Mas antes do preço, entenda que o aço, claro, você tem um monopólio muito grande, você tem empresas gigantescas, você tem uma extração muito grande, você tem uma cultura muito mais imputada do que a madeira em termos de desenho, já que no preço, eventualmente vai demorar um pouco mais pra gente chegar, uma vez que a gente não tem indústrias suficientes desenvolvidas para chegar num preço por metro de viga, como o aço fala, para instalação, né, até mesmo mão de obra de instalação a qual tem que ser desenvolvida. O desenho e a concepção deve ser um ponto a qual a gente deve dar informação para que os arquitetos tenham, então, um valor do metro quadrado mais interessante para madeira. Eu acho que é isso, cara. A gente tá na luta disso, assim. Agora a gente tá com, enfim... nós estamos também fazendo uma casa agora que foi muito tensionada do ponto de vista de preço. E é muito interessante como isso refletiu, né? Você fala da RDP. RDP, a gente tá fazendo a casa do dono da Lê. O Roberto eu posso falar. Olha só, um cara de construção fazendo a casa em madeira, que cuida do financeiro, fazendo uma casa de madeira. Eu achei fantástico. Vai, me fala mais sobre essa legal, casa. Porque ela... Não é um cliente fácil, mas é um cliente legal, interessante. Mas ela tem, primeiro, eu acho que ela tem essa questão de ser os dois elementos, o elemento de concreto, que é esse embasamento, muito isolado e muito distinto do elemento de madeira, que é essa caixa que flutua, né, que se solta um pouco da... Me fala sobre o desenvolvimento inicial desse projeto. Fala pra mim como é que foi, vai. O que você acabou de falar, que sentou na mesa, não sei o quê. Cara, me fala um pouquinho sobre a história desse projeto. Eu acho que ele tinha uma demanda programática muito específica, né, já uma visão muito clara do que ele queria em termos de mirada, de vistas e de relação com o lote, né, que é um lote num condomínio. E eu acho que isso determinava já de uma maneira muito clara qual que era essa projeção, né, dessa casa. E aí, o partido ele vem muito dessa distinção entre o campo, que seria o campo mais íntimo da casa, que são os quartos, e o campo social da sala, deslocados, e a gente pegou duas pequenas caixas e a gente fez um certo deslizamento que possibilita a formação da varanda, né? E aí, enfim, o projeto ele poderia... ter uma estrutura muito elaborada, porque daí também como que a gente enfrenta os balanços ou esse movimento, né, de deslocamento, para mostrar como é que esses dois volumes são tão autônomos. E eu acho que a gente chegou num equilíbrio muito bom ali de ter poucos apoios, uma ancoragem disso em relação ao próprio concreto, possibilitando todos os travamentos e os contraventamentos. Então essa amarração entre os dois elementos, ela deixa a estrutura de madeira muito delicada. Eu acho que é um pouco que a gente queria. A gente sempre brinca que a gente tem aqueles projetos que parecem um 14 bis, assim, sabe? Aquele um avião, né, ali do Sim, eu conheço, mas... Muito delicado, assim, quando a gente lê a estrutura, tudo selado por um certo véu. Entendi. Então a gente ter esses dois elementos distintos, assim, era um pouco, talvez, a nossa obsessão dentro desse projeto, assim. Então uma coisa bem tectônica, com as plantas, mas vinculada ao solo, e esse elemento da madeira flutuando, delicado, envolto por uma pele de policarbonato mais... enfim, mais delicada, mas... E acho que a gente tá num caminho bom, eu tô super ansioso para ver o resultado. Eu também, já tá fabricando, na verdade. Já tá fabricando. Por sinal, ele marcou lá a visita pra gente dar uma olhada nas peças. Vai ser fantástico, cara, fantástico. Por sinal, o 14 bis que você falou, se eu não me engano, é de 1906 e a patente da madeira laminada colada é de 1906. Sério? Sério. 14 bis, assim, pra mim é sempre uma grande referência em estruturas de madeira, porque, bom, pra mim, pelo menos, eu sei que eventualmente pode ter entrelinhas, mas foi o primeiro avião que voou, né? Que foi um brasileiro, né? E assim, foi feito de madeira e ainda as pessoas perguntam se a madeira ainda fica em pé. O cara pôs a vida dele em risco ali dentro de um avião da primeira vez e fez um voo, você entendeu? Então assim, a madeira eu acredito que é uma questão de como você usa e entende os veios. E eu acho que por isso que você tem um bom entendimento pelo que você trabalhou com a madeira dentro do que você fez, né? Por sinal, cara, a Andrade em si tem se destacado cada vez mais, né? Um dos projetos de prêmios que você ganhar agora é o Rollsim, né? Me fala um pouco mais sobre esse prêmio, me fala sobre o projeto, como é que foi o desenvolvimento disso, cara? Pô, esse prêmio é uma honra, assim, pra gente, porque
ele representa mais do que tudo um enfrentamento emergencial de um projeto frente todas as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Então, o Instituto Unibanco, junto com o governo do estado, encomendaram um projeto que seria um projeto de reconstrução de algumas escolas afetadas por essas enchentes, e algumas escolas que foram completamente destruídas e outras que foram parcialmente afetadas, mas que elas precisariam de uma nova infraestrutura. Então a gente propôs um sistema, o projeto está dividido em duas frentes. A reconstrução da escola dentro de preceitos muito claros e resilientes frente à crise climática. Uhum. Então assim, é uma estrutura basicamente de concreto, com uma cobertura toda em madeira leve, que possibilita que os habitantes e a comunidade utilizem esse último andar como um ponto de infraestrutura e de abrigo em momentos de crise, em momentos de tensionamento de intempéries e etc. Então, todas as instalações estão relacionadas com isso, com essa leitura das cheias, todo o projeto, a escolha dos materiais, foi tudo muito pensado e muito concatenado para que o projeto seja, como o nome diz, resiliente ao enfrentamento dessas grandes catástrofes climáticas que a gente tem vivido com uma certa recorrência. Ele já foi desenhado para isso? Ele foi desenhado do ponto do uma fortaleza. Zero até isso. Tipo, 100% o pensamento de todas as escolhas foi feita em função desse elemento. E o outro ponto desse projeto como um todo é a estruturação de módulos de resiliência que se acoplam a escolas existentes que não foram inteiramente destruídas. Então, subir elementos como caixa d'água, gerador, faz uma pequena torrezinha de infraestrutura que funciona como um ponto de apoio a essas escolas que vão ser reformadas. Então você não precisa, obviamente, demolir todas, você vai usar elas, reconstruir elas, mas com esse apoio desse módulo anexo. Então esse projeto foi visto com muita contundência pelo Rosin, pelo Rosin Awards. Quando que você enviou esse projeto? Quando foi o desenvolvimento desse projeto? Foi desenvolvido agora. Ano passado. A partir do ano passado inteiro. A gente está em fase de projeto básico agora. Tem algumas questões de parcerias ali institucionais para conseguir construir a primeira escola. E foi, um processo de aprendizado muito grande que tem um reflexo muito, muito forte em relação às coisas que a gente, busca, todos os elementos que estão dispostos até no nosso livro, quando a gente fala de arquitetura tropical, um pouco dessa construção de uma leitura, de uma arquitetura que reflita esse entendimento do que seria esse processo mais industrializado da construção. E então a gente foi assim de uma alegria muito grande ver esse trabalho reconhecido mesmo, e a Rosin é muito dura, na própria seleção, na cariação de todas as informações. Então não é um prêmio que se aplica, você é vigiado, assim, sabe? Tem a entrevista com todos os clientes, a entrevista com todos os arquitetos para verificar toda a verificidade de todas as informações dispostas no prêmio. Então é um prêmio de sustentabilidade que para mim representa realmente assim um esforço muito grande de entender quais são as arquiteturas que estão fazendo diferença e essas proposições que devem ser de fato olhadas, E a gente está aqui em fevereiro, Daqui a pouco começa a chover de novo e daqui a pouco quero ver, a gente tem a memória curta, É sempre isso, A gente até luta um pouco, fica um pouco bravo como que esse projeto ainda não ganhou um reconhecimento, dentro de uma certa mídia brasileira, mas assim, a gente só olha para o problema quando ele volta. Então, quando essa água subir de novo, quando a gente vê de novo todas essas escolas sendo afundadas, alagadas, que eu acho que a gente, vai retomar, vai lembrar, olhar e vamos bater na tecla da importância de ter projetos como esse para resolver problemas reais que estão acontecendo agora. E vocês foram buscar o prêmio lá? Fomos. Vocês já tinham participado desse prêmio ou não? Já, a gente foi finalista dele, acho que em 2014, com o projeto do INPA, 2016, desculpa, com o projeto do INPA, que foi um projeto também que, daí toda estrutura metálica no meio da Floresta da Tijuca, lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, que está em construção.
Esse projeto está em construção, um projeto longo, e aí acabamos, o Vinícius e a Renata foram lá para Veneza receber esse prêmio, e enfim, então agora a gente quer fazer construir. A ideia é isso, tirar do papel. Mas assim, em termos de diferenciação, eu tenho certeza, cara. Saiba que assim, eu tenho acompanhado vocês, sempre acompanhei vocês, acho fantástico o trabalho de vocês. Eu vejo pela diferenciação pelo uso do material, pelo seu entendimento e também da forma como você tá colocando as coisas, sabe? Eu acho... Só parabenizo, na verdade, todo o escritório pelo desenvolvimento, cara, porque assim, é fantástico trabalhar com vocês e é fantástico também ver esse crescimento e, cara, meus parabéns pelo prêmio, cara, não tem nem o que, na verdade, falar. Eu acho que só quero ver isso daí pronto, como você falou. É muito triste do que você falou, na verdade, cara, eu fiquei até pensando aqui, cara, é forte, entendeu? E é a verdade. A graça desse prêmio é impulsionar e fazer acontecer esse projeto, é o único objetivo. Afinal é isso, a gente tem que ficar contente em que tem uma produção intelectual que realmente pode dar um resultado para uma comunidade. Esse é o objetivo, o resto a gente vai... Que é a mudança, na verdade, né, cara? Fazer é a mudança. E quando você desenha, principalmente usando madeira, Marcelo, quais são os principais desafios e quais são as dicas que você dá pro pessoal que quer desenhar com madeira, cara? Eu acho que, bom, tem alguns aprendizados aí para mim. Aliás, você entrevistou o Stamato. Sim. Eu aprendi muito com ele nesse sentido. Eu acho que a gente está num momento agora onde é importante ter uma parceria no processo inicial do projeto, desenvolvimento do projeto. Então, se a gente está trabalhando, obviamente, numa casa, eu acho que você consegue diretamente buscar a indústria, buscar os fornecedores que estão atuando agora no mercado e, enfim, fazer tomadas de preço, tentar fazer o desenvolvimento de uma maneira mais tradicional. Mas quando a gente fala no âmbito um pouco mais institucional, quando a gente aumenta um pouco a escala, né, desses contratos, eu percebi que faz muita diferença você ter um parceiro, um engenheiro com você desde o início, porque daí você consegue balizar um pouco primeiro essa concorrência. Então essa é uma dica que eu acho que ela é fundamental, assim, você dá a mão para um engenheiro desenvolver esse projeto de madeira já assumindo algumas questões, porque senão você fica sujeito a uma revisão muito particular da visão de cada fornecedor. E isso é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Por um lado é bonito, porque a gente tem os engenheiros que, né, você frente à sua indústria lá, você tem as suas crenças, você tá também querendo... E a cultura, com certeza, e aí o desenho, ele é fruto um pouco desse enfrentamento. Assim como a linguagem da arquitetura final tem um desenho, as nossas obras também têm um desenho de linguagem. Mas aí... também tem um certo grau de autonomia vinculado a uma parceria com um engenheiro como, por exemplo, o Guilherme Stamato, te possibilita enfrentar esses fornecedores de uma maneira mais horizontal. E a partir dessa escolha, você desenvolve o executivo. Então eu acho que esse rito é um rito que deveria ser esclarecido de uma maneira mais clara. Tanto quanto eu não acho que funciona desenvolver um executivo de MLC inteiramente com um engenheiro sem dar as mãos para o parceiro fornecedor. Porque daí você não tá tirando tudo do que o cara pode. Você não tá chegando no limite do material, do tensionamento, do que ele tem, qual é a capacidade de prensa, de corte, de motorização em termos de Reuter, corte, enfim, eu acho que isso para mim foi meio um paradigma, assim, sabe? Porque eu sempre enxergava, a gente, né, a formação faz o projeto, o engenheiro desenvolve, você dá pro fornecedor e eu não quero saber. Agora não, com MLC não. Você tem Mas eu te explico por quê. Porque é o seguinte, não existe maturidade normativa ou até mesmo de indústrias a qual a gente consiga, por exemplo, tabelar, como na Europa ou como nos Estados Unidos. Ou até mesmo não existe maturidade de fornecedores de madeira serrada ao ponto de você comprar para aquilo. Então como é que funciona a Europa? Tá? Eles têm uma tabela padrão e claro que isso pode variar conforme fornecedor, mas existe uma tabela a qual segue mais ou menos tabelas bitolas padrões para indústrias de madeira laminada colada e você também tem um módulo de elasticidade GL28, GL22, GL32, a qual você na verdade tem aquilo tabelado. Quando você faz um projeto que é meio genérico, vou chamar de um projeto genérico, é claro que mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, você vai ter uma adequação junto àquele projeto, né? Você já tem, por exemplo, um manual onde tem conexões
informações básicas, e por isso é o manual da Rewood, que a gente disponibiliza para todo mundo, para pelo menos ter um sentido para onde olhar, ou para onde atirar, ou como deveria ser feito. É claro que pode variar de fornecedor a fornecedor, mas o módulo de elasticidade, ou seja, cada indústria tem uma característica física e mecânica diferente de cada uma delas. Se você não tem, na verdade, o módulo de elasticidade, ou não tem essa tabela, o Stamato, por exemplo, ele vai fazer um cálculo em cima de uma tabela como essa, mas vai utilizar um GL22, por exemplo. Já, por exemplo, na Rewood, o meu GL, vamos chamar de GL, eu posso até chegar em 25 ou 26, começa nisso, e não em 22. Ele vai ter que ser um pouco mais conservador, né? Obviamente, né? Exatamente. Quando você muda aquilo, muda a volumetria, muda custo. E muitas vezes muda muita coisa em termos de conexão, porque o tamanho da peça eventualmente pode ficar menor. O que a gente busca? A gente busca entregar a forma e a função dentro de um valor financeiro interessante, então por isso que a gente seleciona. Mas eu não consigo, na verdade, tabelar esses GLs, uma vez que o fornecimento não é tabelado dentro dos fabricantes. Sim. Então eu acredito que cada vez mais, com as indústrias de madeira laminada colada tomando forma e função e o mais uso do material, as indústrias de plantio vão virar para esse mercado, conseguindo então estabelecer classificações de modularidade, porque é o ponto principal para madeira, o modularidade, não é o modo de ruptura, né, com os GLs, e aí você vai poder comprar, e o aproveitamento da madeira dentro da indústria vai ser muito melhor. Ou seja, vai melhorar toda a cadeia, e até mesmo do arquiteto concepcionador, a indústria de fornecimento de madeira, lá vai ter um alinhamento. Eventualmente, claro que umas vai ter possibilidade de fazer vigas maiores ou vigas menores, ok, dentro das bitolas padrões, mas uma vez que você estabeleceu o fornecimento, as bitolas vão ficar parecidas em termos de base. Mas eu não vejo isso que eu falei como uma coisa ruim nesse sentido. Porque, ao mesmo tempo, ainda tem uma certa graça eu olhar e falar, putz, esse projeto foi o Kalil que desenvolveu. Você tem uma linguagem. E aí, a gente ainda tá eu acho que nesse processo um pouco embrionário, ao meu ver, porque a gente tá falando daí, principalmente no espectro das residências, porque daí você tem uma certa flexibilidade, né? Quando a gente vivenciou uma construção numa escala maior de uma escola, aí você já entra com a relação com os bombeiros, já tudo muda, né? Tem dupla verificação, aí todos os perfis aumentam consideravelmente, mas mesmo assim, o partido estrutural, porque ele está relacionado com uma coisa intrínseca, que às vezes é a realidade da própria indústria, ele pode ser alterado. Então eu gosto disso, sabe? Um fornecedor prefere minimizar ao máximo conexões metálicas, o outro prefere usar a conexão metálica porque ele tem um bom relacionamento, ele tem um bom sistema produtivo em relação a conexões metálicas. Então, contraventamentos, aí você tem diagonais em compressão ou diagonais em tração, depende de como que cada um tem. Então, isso vai alterando o desenho, e aí a arquitetura, ela ganha com esse diálogo. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa que ainda é um pouco, talvez um pouco divertida, assim, nesse sentido de tirar um pouco proveito dessas saberes e desses nomes, né? Entender o que o Kalil pode realmente, dentro da equipe técnica dele, no diálogo com a equipe técnica dele, oferecer. Eu acho que. Mas eu fico feliz com isso, cara. Sabe por quê? Porque a ideia da empresa é realmente ter. Imagina assim, entendo do prédio que você falou. Tá? Mas entenda que o projeto e o produto a qual você está entregando junto ao seu cliente tem uma linguagem única dentro da sua arquitetura, e ele escolheu a sua arquitetura pela sua linguagem, e o que ele quer não vai ser replicado. Sim. Então a nossa indústria é virada para aquilo. Agora, a partir do momento que você vai para um prédio, um edifício, indústrias que vão soltar biscoito, as linguagens dos prédios vão ficar todas iguais. E tem que se diferenciar dentro daquilo. E quando você vê um prédio que foi a Rewood que fez, você vai ver que foi um prédio que é um prédio especial e nunca vai ser um monstrão, uma coisa gigantesca. Porque se for um monstrão e uma coisa gigantesca, e eu vou te contar jogando dinheiro fora. Uma história. Não é nem jogando dinheiro fora, mas, por exemplo, o maior prédio do mundo que Ascent, que eu tive a oportunidade de visitar o dono do prédio e o prédio, ele me explicando o prédio inteiro, foi fabricado na Áustria. E ele é localizado nos Estados Unidos. E eu trabalhei em indústrias americanas, nos Estados Unidos, de indústria de madeira laminada colada, que foi de onde eu aprendi tudo aquilo que eu sei em termos de fabricação. Foi lá nos Estados Unidos. Trabalhei com o presidente da Associação de Indústria de Madeira Laminada Colada, e o cara que escreveu o Wood Handbook em madeira laminada colada lá nos Estados Unidos. Cara, e eles têm a capacidade de fabricação e técnica para fazer aquilo.
Só que o quanto custa por metro quadrado fabricar nos Estados Unidos e quanto custa no metro quadrado para fabricar na Áustria ou na Alemanha. A Áustria e a Alemanha elas são correspondentes a 85% da fabricação mundial de produtos industrializados. Uma indústria de madeira laminada colada na Alemanha produz 300 mil cúbicos ano. Ele tem 7 no mesmo grupo. Então, assim, é uma questão, na verdade, de um entendimento do mercado, o que você quer fazer e dentro da linguagem que você está entregando, de um posicionamento, que foi a palavra que você utilizou dentro do que é Andrade Moretti, dentro do que é Reúde. Sabe? Legal. Isso acho que é fantástico. Esse entendimento, eu faço esse curso, faço visitas no mundo inteiro exatamente para entender isso, como é que pode ser funcionar o mercado, sabe? Talvez a gente possa torcer um pouco por um certo, sei lá, eu fico sonhando um pouco com um certo programa federal que olhe para isso e faça um certo incentivo. Acho que ainda falta, principalmente quando a gente fala, ficar pensando em escolas públicas. Seria incrível, sabe, ter um olhar mais cuidadoso e um certo incentivo público mesmo, diminuição de imposto, alguma coisa diminuição de carga tributária que viabilize e que incentive o uso disso numa escala que possa gerar mais impacto também. Eu acho que incentivo financeiro, eu acho que vai ser difícil a gente ter, apesar da gente buscar, que isso acontece principalmente na Holanda, que você citou, que você estudou lá, tá? Mas hoje eu posso falar para você que o estado do Paraná, ela tá fazendo, tá pelo menos licitando escolas em madeira. Hoje a gente vai ter um planetário gigantesco, que vai ser, acredito eu, uma das maiores obras de madeira engenheirada do Brasil ali no Paraná, sabe? Então assim, o Paraná tem saído muito bem nesse tipo de coisa, sabe, Marcelo? Mas tem matéria-prima, né, também. Com certeza, com certeza. Marcelo, mas nosso tempo praticamente acabou, cara. Mas eu tenho uma última pergunta pra você, cara. Foi. Eu falei pra você que é rápido, né? É rápido, mas é gostoso, não é? Cara, é uma delícia isso aqui, cara. Eu adoro. Trocar ideia é fantástico isso aqui, cara. Marcelo Maia, o que é arquitetura pra você? Arquitetura, pra mim, é uma escolha de produzir algo que tem uma resiliência frente ao tempo. Eu acho que a arquitetura, ela não é passageira, ela fica na nossa vida. Então, a arquitetura, ela tem uma responsabilidade muito, muito singular, sabe? Projetar é deixar um legado para a sociedade. Então, para mim, quando eu penso em arquitetura, é isso, é entender todos os estados possíveis, poéticos, artísticos, técnicos, para a gente conformar uma edificação que vai perdurar mais do que a nossa vida, vai ficar para a geração. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade, ele tá sempre antenado, sempre ligado na minha cabeça, assim, sabe? Vou fazer um desenho, esse desenho ele vai viver mais do que você. Isso. Então, vamos deixar ele com cuidado aí na nossa vida. Cara, você sabe que o que você acabou de falar é a definição do propósito da nossa empresa, pelo infinito que a gente leva no peito, cara. É verdade mesmo, isso. É verdade. Esse infinito é exatamente isso, pra gente desenhar pra eternidade, deixando legados e não simplesmente projetos. Legal. Muito legal. Cara, queria agradecer muito pelo seu tempo. Agradeço mesmo, cara, e foi um prazer falar com você aqui, cara. Sempre eu adoro falar sobre estrutura, tensionar esse assunto ao limite, acho que a gente aprende muito, né? E quando a gente verbaliza também, a gente entende, né, onde é que a gente tá, o que a gente tem que aprender. Então, espero que inspire aí outras pessoas a desenvolverem projetos bem interessantes. Disso eu tenho certeza e saiba que você faça isso, você já faz isso todos os dias, viu? Legal. Gente, espero que vocês tenham gostado da conversa. Dá um joinha aí, faz um comentário, segue a gente. Valeu, obrigado, até a próxima.